A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 357º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, estamos iniciando a leitura no livro 1 de João. Eu trago hoje os capítulos 1 a 5. Mas antes, vamos conhecer o propósito do livro. Autor, João. Tema, verdade e justiça. Data, 85 a 95 depois de Cristo. Considerações preliminares. 5 livros do Novo Testamento levam o nome de João, um Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. Embora João não se identifique pelo nome nesta epístola, testemunhas do século II, por exemplo, Papias, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, afirmam que ela foi escrita pelo apóstolo João, um dos 12 primeiros discípulos de Jesus. Fortes semelhanças no estilo, no vocabulário e nos temas entre 1 de João e o Evangelho segundo João sancionam o testemunho fidedigno dos cristãos primitivos, afirmando que os 2 livros foram escritos pelo apóstolo João. Não há indicação dos destinatários desta carta, como também não há saudações nem menção de pessoas, lugares ou eventos. A explicação mais provável desta forma rara epistolar é que João escreveu onde residia em Éfeso, a certo número de igrejas da província da Ásia, que estavam sob sua responsabilidade apostólica, visto que as congregações tinham um problema comum e necessidades semelhantes. João escreveu esta epístola como carta circular, enviando-a por um emissário pessoal, juntamente com as suas saudações pessoais. O assunto principal desta epístola é o problema dos falsos ensinos a respeito da salvação em Cristo e o seu processo no crente. Certas pessoas que anteriormente convivem com os leitores da epístola deixaram as congregações, mas os resultados dos seus falsos ensinos continuavam a distorcer o evangelho, quanto a saber que tinham a vida eterna. Doutrinariamente, a sua heresia negavam a Jesus é o Cristo, ou que Jesus veio em carne. Na área moral, ensinavam que não era necessário a fé salvífica, a obediência aos mandamentos de Jesus, e uma vida santa separada do pecado e do mundo. Propósito. O propósito de João ao escrever esta epístola foi duplo. Primeiro, expor e rebater os erros doutrinários e éticos dos falsos mestres. E segundo, exortar seus filhos na fé a manter uma vida santa, comunhão com Deus, na verdade e na justiça, cheios de alegria e de certeza da vida eterna, mediante a fé, obediente em Jesus, o Filho de Deus, e pela habitação interior do Espírito Santo. Alguns creem que a epístola também foi escrita como uma sequência do Evangelho segundo João. Visão panorâmica. A fé e a conduta estão fortemente entrelaçados nesta carta. Os falsos mestres, os quais João chamava aqui de anticristos, apartaram-se do ensino apostólico sobre Cristo e a vida de retidão. De modo semelhante, em 2 de Pedro, Judas e 1 de João, refuta e condena com veemência os falsos mestres, com as suas crenças e condutas destruidoras. Do ponto de vista positivo, 1 João expõe as características da verdadeira comunhão com Deus e revela 5 evidências específicas pelas quais o crente poderá saber, com confiança e certeza, que tem a vida eterna. Primeiro, a evidência da verdade apostólica a respeito de Cristo. Segundo, a evidência de uma fé obediente que guarda os mandamentos de Cristo. Terceiro, a evidência de um viver santo, isto é, afastar-se do pecado, para a comunhão com Deus. Quarto, a evidência do amor a Deus e aos irmãos na fé. E quinto, a evidência do testemunho do Espírito Santo do crente. João afirma, por fim, que a pessoa pode saber com certeza que tem a vida eterna
quando estas 5 evidências são manifestas na sua vida. Características especiais. 5 características principais há nesta epístola. Primeiro, ela define a vida cristã empregando termos contrastantes e evitando todo e qualquer meio termo entre luz e trevas, entre verdade e mentira, entre justiça e pecado, entre amor e ódio, entre amar a Deus e amar ao mundo, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, etc. Segundo, é importante ressaltar que este é o único escrito do Novo Testamento que fala de Jesus como nosso advogado, do grego parakletos, para com o Pai, quando o crente fiel peca. Terceiro, a mensagem 1 de João fundamenta-se quase que inteiramente no ensino apostólico e não na revelação anterior do Antigo Testamento. Não há claramente na carta referências às escrituras do Antigo Testamento. Quarto, visto tratar da cristologia e, ao mesmo tempo, refutar determinadas heresias, a carta focaliza a encarnação e o sangue, isto é, a cruz de Jesus, sem mencionar especificamente a sua ressurreição. Quinto, seu estilo é simplesmente reiterativo, à medida que João apresenta certos termos principais como luz, verdade, crer, permanecer, conhecer, amor, justiça, testemunho, nascido de Deus e vida eterna. A inspiração do dia, comunhão com Deus, os filhos de Deus, o Espírito da verdade, o amor de Deus e promessas de Deus. Vamos para a leitura no livro 1 de João, capítulo 1. Vida eterna. Vamos compreender a mensagem no versículo 2. João define a vida eterna em função de Cristo. Ela só pode ser obtida mediante a fé em Jesus Cristo e a comunhão com Ele. Comunhão conosco. Vamos compreender a mensagem no versículo 3. Comunhão literalmente significa ter em comum e envolve compartilhar e partilhar. Os cristãos têm tal comunhão porque têm a fé cristã em comum, a graça de Deus em Cristo em comum, a presença neles do Espírito em comum e dons do Espírito em comum, e um inimigo em comum. Não pode haver nenhuma comunhão verdadeira com aqueles que rejeitam os ensinos da fé do Novo Testamento. Comunhão com Ele. Vamos compreender a mensagem no versículo 6. Andar nas trevas significa viver no pecado e nos prazeres mundanos. Tais pessoas não têm comunhão com Ele, isto é, não nasceram de Deus. Aqueles que têm comunhão com Deus experimentam a sua graça e vivem em santidade na sua presença. No versículo 7, preste atenção, andarmos na luz. Isso significa crer na verdade de Deus, conforme revelada na sua palavra, e se esforçar-se sincera e continuamente por sua graça, para cumpri-la por palavras e obras. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Refere-se à obra contínua de santificação dentro do crente e à purificação contínua pelo sangue de Cristo dos nossos pecados involuntários. É provável que aqui João não esteja pensando nos pecados deliberados contra Deus, já que está falando em andar na luz. Essa purificação contínua propicia a nossa íntima comunhão com Deus. Se dissermos que não temos pecado, preste atenção no versículo 8, a mensagem para a sua vida. João emprega o substantivo pecado em vez da forma verbal pecamos, para enfatizar o pecado como um princípio iminente na natureza humana. 1 João está provavelmente argumentando contra os que afirmam que o pecado não existe como um princípio ou poder na natureza humana, ou contra os que afirmam que as más ações que eles cometem não são realmente pecado. Essa heresia continua ainda hoje entre os que negam a realidade do pecado e que interpretam a iniquidade
em termos de causa deterministas, psicológicas ou sociais. Segundo, os crentes devem conscientizar-se de que a carne ou natureza humana pecaminosa é uma ameaça constante na sua vida e que devem sempre estar mortificando as suas más obras por meio do Espírito Santo que neles habita. Confissão de pecados. Vamos compreender a mensagem no versículo 9. Devemos reconhecer os nossos pecados e buscar em Deus o perdão e a purificação deles. Os dois resultados disso são, primeiro, o perdão divino e a reconciliação com Deus. E segundo, a purificação, isto é, a remoção da culpa e da destruição do poder do pecado, a fim de vivermos uma vida de santidade. Não pecamos. Vamos compreender a mensagem no versículo 10. Quem afirma que não peca, também não precisa da eficácia salvífica da morte vicária de Cristo e está fazendo Deus de mentiroso. Vamos para a leitura no livro 1 de João, capítulo 2. Destaco: para que não pequeis. Vemos aqui que o cristão nascido de novo ainda pode pecar. Vemos também que o cristão não tem de pecar. Pelo contrário, ele não deve viver pecando. Para aqueles que caem no mesmo pecado, o remédio é confessar e abandonar esse pecado. A garantia do perdão está no sangue de Jesus Cristo e no seu ministério celestial como nosso advogado. Advogado significa neste contexto que Jesus intercede diante de Deus em nosso favor, à base da sua morte expiatória, do nosso arrependimento do pecado e da nossa fé nele. Esta foi a interpretação do versículo 1. Propiciação. Vamos compreender a mensagem no versículo 2. Jesus, como nossa propiciação, significa que ele tomou sobre si o castigo dos nossos pecados e satisfez o justo juízo de Deus contra o pecado. O perdão agora é oferecido a todos no mundo inteiro e é recebido pelos que vêm a Cristo com arrependimento e fé. Não guarda os seus mandamentos. Preste atenção neste alerta no versículo 4. João estava argumentando contra o modo errôneo de entender a doutrina da graça e da salvação. Ele opunhava-se aos mestres antinomianos, os quais ensinavam que para o crente abandonar uma vida de pecado era uma questão de opção. Primeiro, esses falsos mestres declaravam que a pessoa pode normalmente afirmar que conhece a Deus em termos de salvação e, ao mesmo tempo, ser indiferente à sua vontade e aos seus mandamentos, e o desobedecer. Segundo aqueles que assim procedem, João declara que são mentirosos e não têm em si a verdade de Deus. Querer ser justificado mediante a fé em Cristo, sem o compromisso de segui-lo, significa fracasso. Muitos anticristos. Preste atenção à mensagem do versículo 18. Um anticristo ou um falso Cristo virá, perto do fim dos tempos, para governar o mundo e liderar uma grande rebelião contra Cristo e a fé cristã. Mas João também diz que muitos anticristos já penetraram na igreja. São crentes professos que amam o mundo e seus prazeres pecaminosos e distorcem o Evangelho e a sua mensagem da cruz, opondo-se assim a Cristo e a sua justiça. No versículo 19, trago a mensagem: saíram de nós. Quando os anticristos deixaram a comunhão dos crentes fiéis, não eram crentes salvos por Cristo. Cabem aí duas possibilidades. Primeiro, nunca foram verdadeiros crentes desde o início, ou, segundo, antes experimentaram a salvação em Cristo, mas depois abandonaram a sua fé nele. Unção. Está lá no versículo 20. O crente recebeu uma unção da parte de Cristo, a saber, o Espírito Santo. Através do Espírito Santo conhecemos a verdade. Ei, desde o princípio ouvistes. Vamos compreender a mensagem no versículo 24. O crente permanecerá em Cristo como salvo, somente à medida em que permanecer
no ensino bíblico original de Cristo e dos apóstolos. Isso sugere duas coisas. Primeiro, abandonar o evangelho original conforme o Novo Testamento é espiritualmente fatal e nos separa de Jesus Cristo. Os crentes devem permanecer biblicamente conservadores quanto à teologia, isto é, sempre seguirem os ensinos do Novo Testamento. Segundo, é perigoso correr atrás de novos ensinos ou mestres, que pregam coisas novas, alheias à fé cristã. Por essa razão é importante estudar a Palavra de Deus e ser-lhe fiel. Nossa própria alma e nosso destino eterno depende disso. No versículo 27, preste atenção, a sua unção vos ensina. Todo filho de Deus recebe a unção, isto é, o Espírito Santo, para guiá-lo na verdade. À medida que os crentes permanecem em Cristo e leem a palavra de Deus, o Espírito Santo os ajuda a compreender suas verdades redentoras. Primeiro, todos os crentes podem estudar e conhecer a verdade de Deus e aprender uns dos outros, mediante um mútuo ensino, exortação e instrução. Segundo, dessa forma, os crentes têm duas salvaguardas contra o erro doutrinário: a revelação bíblica e o Espírito Santo. Terceiro, o crente não precisa dos que ensinam doutrinas extrabíblicas. Esse é o significado das palavras de João. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine. No capítulo 3, destaco: Filhos de Deus. Vamos compreender a mensagem no versículo 1. A verdade que Deus é nosso Pai Celestial e que nós somos seus filhos é uma das maiores revelações do Novo Testamento. Primeiro, ser filho de Deus é um privilégio mais sublime da nossa salvação. Segundo, ser filho de Deus é uma base da nossa fé e confiança em Deus e da nossa esperança da glória futura. Como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Terceiro, Deus quer que nos tornemos cada vez mais conscientes mediante o Espírito Santo, o espírito de adoração, de que somos seus filhos. O Espírito suscita a exclamação Abba, Pai, em nosso coração. Quarto, sermos filhos de Deus é a base da nossa disciplina pelo Pai e a razão de vivermos para agradar a Deus. O alvo final de Deus, ao nos tornar seus filhos, é salvar-nos para sempre. Permanece nele. Vamos compreender a mensagem no versículo 6. As expressões permanece nele e nascido de Deus são equivalentes. Somente aqueles que permanecem em Deus continuam nascido de Deus. Não o viu, nem o conheceu. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Os verbos viu e conheceu estão num tempo pretérito perfeito. Em grego, esse tempo se refere a ações ocorridas no passado, cujos resultados continuam até o presente momento. Por isso, João diz que ninguém que peca, isto é, que está vivendo em pecado, tem visto a Deus, nem continua a vê-lo, nem tem conhecido, nem continua a conhecê-lo. Essas palavras, portanto, podem ser aplicadas ou àqueles que nunca tiveram fé verdadeira em Cristo, ou aos apóstatas que conheceram a Deus no passado. Não comete pecado. Preste atenção na mensagem no versículo 9. Comete pecado é um infinitivo presente ativo que subentende ação contínua. João enfatiza que quem realmente nasceu de Deus não pode continuar a viver pecando conscientemente, porque a vida de Deus não pode permanecer em quem vive na prática do pecado. Primeiro, o novo nascimento resulta em vida espiritual, a qual leva a um relacionamento sempre presente com Deus. Nesta epístola, cada vez que João fala do novo nascimento, emprega o tempo pretérito perfeito em grego para enfatizar o relacionamento contínuo e ininterrupto iniciado pelo novo nascimento. Segundo, é impossível espiritualmente alguém ter em si a vida divina, isto é, ser nascido de Deus e viver de modo pecaminoso. Às vezes, o crente afasta-se do alto padrão divino para a nova vida espiritual, mas ele não continuará em pecado conhecido. Terceiro, o que faz o crente evitar o pecado é a semente de Deus permanecente nele.
A semente é a própria vida, natureza e Espírito de Deus habitando no crente. Quarto, pela fé, pela presença de Cristo em nós, pelo poder das Santas Escrituras, todo crente pode viver a cada momento livre de delitos e pecados contra Deus. No versículo 10, preste atenção, filhos de Deus, filhos do diabo. Este é o âmago e a conclusão dos ensinos de João em capítulo 2, versículo 28 a capítulo 3, versículo 10. Ele acabou de advertir o crente no sentido de não se enganar quanto à natureza da salvação. Consequentemente, o crente deve rejeitar qualquer teologia ou doutrina afirmando que a pessoa pode estar fora da comunhão com Deus, continuar a pecar, fazer as obras do diabo, amar o mundo, lesar o próximo e ainda ser filho de Deus, salvo a caminho do céu. Contrariamente a esse falso ensino, João cria claramente que quem continua na prática do pecado conhecido é do diabo. Quem habitualmente pratica o pecado e afirma que tem a vida eterna e que é filho de Deus está enganado e é mentiroso. Além disso, o que caracteriza um verdadeiro filho de Deus é o amor a Deus, manifesto na guarda dos seus mandamentos e na solicitude sincera pelas necessidades espirituais e físicas de outros crentes. Nenhum homicida tem a vida eterna. Preste atenção na mensagem no versículo 15. A Bíblia geralmente faz uma distinção entre tipos diferentes de pecado. Pecado involuntário, pecados menos sérios, pecados voluntários e os pecados que levam à morte espiritual. João enfatiza que há certos pecados que o crente nascido de novo não cometerá, porque nele permanece a vida eterna de Cristo. Esses pecados, por causa da sua gravidade e da sua origem no próprio espírito da pessoa, evidenciam uma rebelião resoluta da pessoa contra Deus, um afastamento de Cristo, um decair da graça e uma cessação da vida vital da salvação. Primeiro, exemplos de pecado nos quais há evidência clara de que a pessoa continua nos laços da iniquidade ou que caiu da graça e da vida eterna são a apostasia, o assassinato, a impureza ou imoralidade sexual, abandonar a própria família, fazer o próximo pecar e a crueldade. Esses pecados abomináveis evidenciam uma total rejeição da honra devida a Deus e da solicitude amorosa para com o próximo. Preste atenção, por isso, quem disser, o Espírito Santo habita em mim, tenho comunhão com Jesus e estou salvo por ele, mas pratica tais pecados, engana a si mesmo e é mentiroso, e nele não está a verdade. Segundo, o crente deve ter em mente que todos os pecados, até mesmo os menos graves, podem levar ao enfraquecimento da vida espiritual, à rejeição da direção do Espírito Santo e daí à morte espiritual. Vendo seu irmão necessitado. Preste atenção na mensagem no versículo 17. O amor se expressa pela ajuda sincera aos necessitados, compartilhando com eles nossos bens terrestres. Recusar a doar parte do nosso alimento, das nossas roupas ou do nosso dinheiro para ajudar os necessitados é fechar-lhes o nosso coração. Por amor, devemos também contribuir com o nosso dinheiro para ajudar a propagar o Evangelho aos que ainda não ouviram. E por fim, o versículo 22 destaca o tema porque guardamos os seus mandamentos. Porque algumas orações são respondidas e outras não. Preste atenção. João declara que uma vida de oração está vinculada à nossa dedicação a Deus. Obedecer aos mandamentos de Deus, amá-lo e agradar-lhe são condições indispensáveis para recebermos aquilo que pedimos em oração. No capítulo 4, destaco: provai os espíritos. Vamos compreender a mensagem no versículo 1. O motivo para provar todo espírito, isto é, pessoa impelida ou inspirada por algum espírito, é que muitos falsos profetas se abrigarão na igreja.
Isto acontecerá principalmente pelo aumento da tolerância da Igreja contra as doutrinas antibíblicas, perto do fim dos tempos. O cristão deve testar todos que, sendo cristão professos, são mestres, escritores, pregadores e profetas, e mesmo todos os indivíduos que afirmam que a sua obra ou mensagem provém do Espírito Santo. O crente nunca deve crer que certo ministério ou experiência espiritual é de Deus, somente porque alguém afirma isso. Além disso, nenhum ensinamento nem doutrina deve ser aceitos como verdadeiros somente por causa de sucesso, milagres ou unção aparente da pessoa. Primeiro, qualquer ensino deve ser testado, comparando com a revelação da verdade de Deus nas Escrituras. Segundo, é o conteúdo do ensino que precisa ser testado. O ensino tem o mesmo tipo de conteúdo e sentido dos ensinos apostólicos segundo o Novo Testamento. Deve ser recusado qualquer ensino que alguém afirma ter recebido do Espírito Santo ou de anjo, mas que não pode ser confirmado pela sã exegese bíblica. Terceiro, a vida do mestre deve ser averiguada quanto ao seu relacionamento com o mundo ímpio. Jesus Cristo veio em carne. Vamos compreender a mensagem no versículo 2. O liberalismo teológico e as seitas religiosas revelam sua identidade com a anticristo, ao negarem a total deidade de Jesus Cristo, seu nascimento virginal, ou sua morte redentora e sua ressurreição em prol da nossa salvação. Todo desvio da revelação bíblica a respeito de Cristo abre a porta para os espíritos demoníacos do engano, pois repudia a autoridade e a total fidedignidade da palavra de Deus. Maior é o que está em vós. Preste atenção à mensagem no versículo 4. As Escrituras destacam o fato de o Espírito Santo habitar no crente. É por meio do Espírito Santo que podemos vencer o mal que há no mundo, inclusive o pecado. Satanás, provações, tentações, tristezas, perseguições e falsos ensinos. E podemos então vitoriosamente cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. No versículo 7, trago para vocês: amemo-nos uns aos outros. Embora o amor seja um aspecto do fruto do Espírito e uma evidência do novo nascimento, é também algo que temos a responsabilidade de desenvolver. Por essa razão, João nos exorta a amar uns aos outros, a termos solicitude por eles e procurar o bem-estar deles. João não está falando apenas em sentimento de boa vontade, mas em disposição decisiva e prática de ajudar as pessoas nas suas necessidades. João nos admoesta a demonstrar amor por 3 razões. Primeiro, o amor é a própria natureza de Deus, e ele demonstrou ao dar seu Filho por nós. Compartilhamos da sua natureza, porque nasceremos dele. Segundo, porque Deus nos amou, nós que temos experimentado o seu amor, perdão e ajuda. Temos a obrigação de ajudar o próximo, mesmo com grande custo pessoal. Terceiro, se amamos uns aos outros, Deus continua a habitar em nós, e o amor é em nós aperfeiçoado. No dia do juízo, tenhamos confiança. Preste atenção à mensagem no versículo 17. O crente que permanece em Cristo, que tem comunhão com o Pai, que se esforça para guardar os seus mandamentos, que se separa do mundo, que permanece na verdade e que ama o próximo, pode então ter confiança de que não será condenado no dia do juízo. Certamente trata-se aqui do juízo da Igreja, no tribunal de Cristo. E vamos para a última mensagem. Livro 1 de João, capítulo 5. Crê, ama. Vamos compreender a mensagem no versículo 1. A fé genuína manifesta-se através da gratidão e amor ao Pai e a Jesus Cristo, o seu Filho. Fé e amor são inseparáveis, porque quando nascemos de Deus, o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração. Nisto conhecemos. No versículo 2, vamos para a mensagem. O amor ao próximo será um amor cristão verdadeiro, somente se for acompanhado do amor a Deus e obediência aos seus mandamentos. Vence o mundo a nossa fé.
Preste atenção à mensagem no versículo 4. A fé que vence o mundo é uma fé que vê as realidades eternas, que experimenta o poder de Deus e que ama a Cristo de tal maneira que os prazeres pecaminosos, os valores seculares, o proceder ímpio e o materialismo egoísta não somente perdem sua atração para nós, como também temos por eles repugnância, aversão e antipatia. Por água e sangue. Preste atenção à mensagem no versículo 6. Esta expressão deve aludir ao batismo de Jesus no início do seu ministério e à sua morte na cruz. Talvez João escreveu assim porque alguns estavam ensinando que Cristo divino não experimentou a morte. Ele então afirma que Jesus Cristo morreu como Deus homem e, portanto, será plenamente capacitado para fazer expiação pelos nossos pecados. O Espírito também testifica dessa verdade. Quem tem o Filho tem a vida. No versículo 12, preste atenção no que traz a mensagem para as nossas vidas. Todos os povos devem ouvir o Evangelho porque a vida eterna está no Filho de Deus e não se pode recebê-la, nem tê-la de nenhuma outra forma. Ele é o único caminho e a verdade. A vida eterna é a vida de Cristo em nós. Nós a possuímos quando mantemos vital comunhão com Ele pela fé. Para que saibais que tendes a vida eterna. Vamos entender a mensagem no versículo 13. João declara que seu propósito ao escrever esta epístola é promover ao povo de Deus o ensino bíblico sobre a certeza da salvação. Para uma exposição disso, vamos ler mais para frente. No versículo 14, preste atenção, pedirmos segundo a sua vontade. Nossas orações, preste atenção, nossas orações, devemos submeter-nos a Deus e orar para que a sua vontade seja feita em nossa vida. Em muitos casos, conhecemos a vontade de Deus pelo que Ele está revelando nas Escrituras. Noutras ocasiões, ela fica clara somente à medida que buscamos sinceramente. Uma vez conhecida a vontade de Deus a respeito de um determinado assunto, podemos orar com confiança e fé. Quando fazemos assim, sabemos que Ele nos ouve e que seus propósitos para nós serão cumpridos. E chegamos ao tema final. Orará e Deus dará a vida. É a mensagem final no versículo 16. Jesus refere-se a um tipo de oração dentro da vontade de Deus, em que temos certeza de que Ele atenderá. Por exemplo, a oração pelos crentes espiritualmente fracos, que necessitam das orações do povo de Deus para ministrar-lhe a vida e a graça. As instruções sobre esse tipo de oração são as seguintes. Primeiro, essa pessoa carente de oração precisa ser um irmão, ou seja, um crente que não quis pecar deliberadamente e cujo pecado não foi rebelião deliberada contra a vontade de Deus. Assim sendo, ele não cometeu pecado para a morte espiritual. Ainda tem vida espiritual, mas está espiritualmente fraco, está arrependido e deseja libertar-se de tudo quanto desagrada a Deus, mas precisa de ajuda para vencer o poder de Satanás e do pecado. Segundo, para pessoas assim, a igreja precisa orar para que Deus lhe dê vida. Aqui, vida significa uma restauração do vigor espiritual e renovação da graça de Deus, as quais estão sendo prejudicadas pelo pecado. Deus promete que atenderá essa oração. Terceira, para quem antes foi crente e agora cometeu o pecado para a morte, a igreja não pode orar com a certeza de que Deus dará mais graça e vida a essa pessoa. Esse tipo de pecado envolve a transgressão deliberada proveniente da desobediência contínua à vontade de Deus. Tais pessoas estão mortas espiritualmente e somente poderão receber vida caso se arrependam do pecado e se voltem para Deus. Devemos orar para que Deus dirija as circunstâncias da sua vida de modo que tenham uma oportunidade propícia de aceitar de novo a salvação de Deus em Cristo. Eu falei que era a última, mas ainda faltam 2 versículos. Peço perdão. Vamos lá. Há pecado que não é para a morte,
preste atenção na mensagem no versículo 17. João aqui faz distinção entre dois tipos de pecado. Primeiro, pecado menos graves, que ocorre inconsequentemente ou sem a pessoa querer e que não levam imediatamente à morte espiritual. E segundo, pecados terríveis, evidenciando rebelião deliberada contra Deus e a sua palavra, resultante da morte espiritual, ou conducente a ela e à separação da vida de Deus. Chegamos agora ao final. No versículo 19, preste atenção ao tema: todo mundo está no maligno. Nunca compreendemos adequadamente o Novo Testamento, a não ser que reconheçamos o fato subjacente nele de que Satanás é o Deus deste mundo. Esse Deus é o Deus pequeno. Ele é o maligno e o seu poder controla o presente século mau. Primeiro, as Escrituras não ensinam que Deus hoje controla diretamente este mundo ímpio, cheio de gente pecaminosa e de maldade, de crueldade, de injustiça, impiedade, etc. Deus não deseja nem causa de nenhuma maneira todo o sofrimento que há no mundo. Nem tudo quanto aqui ocorre procede da sua perfeita vontade. A Bíblia ainda indica que atualmente o mundo não está sob o domínio de Deus, mas em rebelião contra o seu governo e sob o domínio de Satanás. Por causa dessa condição, Cristo veio a morrer e a reconciliar o mundo com Deus. Nunca devemos afirmar que Deus está no controle de tudo, a fim de nos esquivar-nos da responsabilidade de lutar seriamente contra o pecado, a iniquidade ou a mornidão espiritual. Segundo e último, há, no entanto, um sentido em que Deus está no controle do mundo ímpio. Deus é soberano e, portanto, todas as coisas acontecem de acordo com a sua vontade permissiva e controle ou não, às vezes, através da sua ação direta, de conformidade com o seu propósito e sabedoria. Mesmo assim, na presente era da história, Deus tem limitado seu supremo poder e domínio sobre o mundo. Esta autolimitação é apenas temporária, porque no tempo determinado pela sua soberania, ele destruirá toda iniquidade e o próprio Satanás. Somente então é que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.